Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Cor e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tenho uma página no Instagram. E eu costumo vir aqui para fazer tiragens de tarô coletivas, trazendo um recado geralmente para o momento atual, né, trazendo aí alguma mensagem que possa te auxiliar, né, a compreender melhor seu momento, a tirar aí alguma reflexão, algum conteúdo importante para você, né, assim, que traga um direcionamento, um esclarecimento. Então, eu costumo vir aqui fazer essas tiragens. E hoje, eu senti de vir aqui falar sobre o mês de setembro, né? Eu não costumo fazer especificamente sobre meses, mas o último vídeo foi sobre o segundo semestre de 2025. E eu gostei muito de gravar, então senti de falar aqui sobre o mês de setembro. Você pode intuir aí uma orientação, que é para esse momento também, já é semana que vem, setembro. E eu vou trazer aqui o recado com as opções. Então você também tem a oportunidade de escolher uma das opções que eu vou colocar aqui, tá bem? Bom, se você gostar do conteúdo também, eu te convido a curtir o vídeo, seguir o canal, enfim, compartilhar se você sentir com alguém, para que a mensagem chegue a mais pessoas, né? Eu faço esse trabalho de todo o coração, com todo carinho, e na esperança de contribuir aí de alguma forma, tá bom? Bom, então vamos para a tiragem, né? Já caiu aqui, só um minutinho. A opção caiu, enfim. A primeira opção hoje vai ser o triângulo roxo, bom? E a segunda opção vai ser o triângulo vermelho. Então, você pode se conectar aí com a sua intuição, escolher uma dessas duas opções. Vou começar a fazer a tiragem. Para a tiragem de hoje, eu trouxe o tarô Gatitos, que eu sou apaixonada por ele. Acho um tarô muito, muito gracinha, muito lindo e muito fiel também. A ideia do tarô tradicional, todas as cartas, né? E o oráculo Mãe Terra, como orientação ou conselho ao final de cada uma das duas opções, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira opção, que é o triângulo roxo, eu vou tirar aqui, começar a embaralhar, vamos lá. Tirar 3 cartinhas, a gente entender a energia desse mês aí de setembro, o que você pode esperar, né, quais reflexões. O eremita, o hierofante e, vamos ver aqui, a lua. Tem. E vou pegar um complemento com os arcanos menores aqui. Para o eremita, vamos ver. O as de paus. Para o hierofante, o 8 de copas. E para a carta da lua, nós temos aqui o 8 de espadas. Muito bem. E como orientação ou conselho, trazendo aí também um recado para esse mês de setembro, o oásis. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui dessa configuração? Setembro vai ser um mês onde você vai ter muitas ideias, muita energia para iniciar ideias que vão chegar, talvez até com uma sensação de terem sido canalizadas, de terem sido assim, acessadas por você, né? E muitas vezes em momentos de introspecção. A gente tem aqui a carta do eremita, que é uma carta que fala de um arquétipo de muita sabedoria, né? E ele caminha muito na solitude, muito menos
voltado para o coletivo, para a troca. É um momento mais de você estar na sua, né, na sua autorreflexão, na sua autoconsciência, assim, tomando algumas algumas ideias assim mais isoladamente, mais você com você mesmo. Então, setembro fala que você vai assumir talvez uma postura mais eremita, que também é de reconhecimento do seu conhecimento, da sua sabedoria, do tanto que você já caminhou até aqui. E esse certo movimento de introspecção também te dando energia e talvez você seja aí surpreendido, surpreendida por uma ideia, por uma vontade, acho que é essa a palavra, uma vontade nova, latente, potente, de colocar alguma coisa em movimento, trazer também à tona alguma ideia, alguma coisa, algum movimento, alguma inspiração, tá bom? Então eu vejo muito essa dinâmica aqui em setembro. E aí, outra característica que apareceu aqui desse mês, com o Hierofante e o Oito de Copas, me fala de você buscando. Eu vou falar uma das perspectivas aqui. Pode ser você buscando um auxílio, né, de algum profissional para cuidar, né, da sua mente, do seu emocional. A gente tem aqui o Oito de Copas falando de uma tendência mais de algum movimento de luto, de despedida que dói um pouco nessa parte emocional, talvez até um movimento de entristecimento seu também nos últimos dias. Então, eu vejo você procurando uma referência, um auxílio em alguma figura terapêutica ou em alguma figura que tenha um poder aí religioso, que tenha alguma influência nesse sentido de contato também com o plano espiritual que possa te auxiliar, né? Então vai tanto de alguém que domina e um conhecimento é, científico, né, digamos assim, uma figura que possa te auxiliar, te orientar, quanto também uma figura aí que tenha um contato com o movimento de religioso, tá bom? Outra perspectiva que tem aqui é você, de repente, também, nessa postura do eremita, abrindo mão de algumas coisas, de alguma relação, de algum afeto, de alguma circunstância, para seguir adiante nos seus planos, né, de ocupar um lugar de liderança, de poder, de fazer novas parcerias, né, assim, de repente deixar aí algo que era estruturado para ir em busca de uma outra estrutura. A gente tem essa energia aqui de deixar para trás, que traz um pouco de entristecimento, é claro, mas que é um movimento que eu estou percebendo que você está fazendo com muita consciência. Eu tenho a sensação que são pessoas conscientes e maduras o suficiente para irem em busca do que elas consideram correto, importante para elas, do que tem valor de verdade, sabe? E a gente tem uma energia também da lua, né, que vai mexer muito com as emoções, por isso eu fui um pouco para esse campo do emocional, um pouco abalado, né, dessa tristeza rondando, né, mas porque a lua traz nessa posição uma certa confusão, um período um pouco mais nebuloso, um período que gera um pouco mais de ansiedade, né? Então, setembro pode ser que tenha ainda uma tonalidade um pouco. Não estou enxergando muito bem, não estou entendendo com tanta clareza
o passo seguinte, ou como eu faço para sair de determinada situação. Aqui, o 8 de espadas, ele fala de uma sensação de aprisionamento, mas que está muito na mente, sabe? Assim, você talvez se sentindo aí preso diante de alguma ideia. Sabe quando a gente tem uma ideia fixa ou tem algum problema a ser resolvido e a gente não consegue encontrar solução e acha que não tem solução? Então, o 8 de espadas, ele traz às vezes uma tensão nesse sentido, parecendo que a gente está aprisionado mesmo, mas é importante pensar que com a lua e esse 8 de espadas, essa ideia de aprisionamento, ela está muito na mente. Por isso que eu vejo também algumas pessoas buscando auxílio, né? Buscando uma, uma referência, ou sabendo que precisa desenvolver aí o fato de ser uma referência, né? De ocupar um lugar aí, sabendo que tem que deixar algumas coisas para trás, certo? Integrando a sua sabedoria e esse novo impulso que chega, e se deparando ainda com algumas confusões de, de agora, o que eu faço, né? Bom, o que eu posso dizer é que isso é uma energia que pode se estabelecer em setembro, mas que a carta da Lua, ela também traz um recado de que tudo passa, assim. Ela é de fases, e às vezes a gente não está enxergando com tanta clareza, porque a Lua traz também vultos, escuridão, né? Assim, é o reflexo do Sol, que, querendo ou não, deixa algumas coisas sob uma perspectiva não tão clara, então, duvidosa, digamos assim. Então, aqui a ideia pode ser que venha uma saída através da sua intuição, mas, por enquanto, é esperar que essa lua mude aí de fase para uma fase mais clara, ou mesmo na esperança desse sol chegar para te iluminar mais aí, tá bom? E como orientação, o conselho veio o Oásis, que é essa cartinha aqui do Oráculo da Mãe Terra, e eu vou ler o significado pra gente. Se o Oásis veio às suas cartas, maravilhas lhe aguardam. Você passou por desafios e, conduzido pelo grande espírito, chegou lá. No Oásis, a natureza é abundante. Pode representar benefícios na vida pessoal, material ou afetiva. Desfrute neste momento do que a vida traz e seja grato. Já a carta invertida lhe adverte se você vai atrás de um sonho ou tente cumprir alguma meta. Não desista. O deserto pode ser árido e ermo, mas é o momento de ir adiante. Evoque os seus mestres, eles lhe querem lá. Feliz, e tenha em seu coração aonde você quer chegar. Em verdade, parte de você já está lá no oásis. Siga adiante com firmeza. E se toda a sua vida se fizer desértica, converse consigo mesmo. Permita-se ser mais feliz e vá buscar o seu oásis. Abra-se para as coisas boas que você tem à volta, ou então para descobrir novos horizontes. Saiba que o maior benefício que podemos receber nesta vida está dentro, é sermos quem somos. Agradeça por isso e se mantenha firme neste grande amor. Ele destruirá toda a aridez e lhe levará ao mais belo dos oásis. Então aqui a gente fala também de um caminho, né, de você ir passando por um caminho, por uma estrada que vai te levar para um respiro no meio do deserto, né, um lugar de tanta espera, um lugar há muito desejado aí, onde você encontra benefícios materiais, espirituais, emocionais. É isto. Que lindo. Então, setembro é esse meio do caminho e também talvez a chegada já. Tá bom?
E vamos para a opção de número 2, que é o triângulo vermelho. Esse aqui. Vamos ver qual recado vem para quem escolheu essa opção. Vou tirar 3 cartinhas aqui. 3 arcanos maiores. Roda da fortuna. Embaralhar de novo. O eremita. E a justiça. Muito bem. Vou pegar um complemento para a roda da fortuna. 6 de ouros para o eremita. 10 de paus. E para a carta da justiça, 9 de copas. Muito bem. E como orientação, o conselho final, recado final. O lago. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui para o seu mês de setembro? Né, a energia que está por aí. A roda da fortuna com 6 de ouros fala de uma grande virada. Assim. A roda da fortuna traz movimento, traz mudança e muitas vezes traz uma virada mesmo na vida, de repente, assim. E parece que essa virada ela está muito associada a uma condição sua de dar e receber. É como se, enfim, você fosse compreender a necessidade do equilíbrio nessa ideia de poder não só contribuir com o outro, mas também de receber do outro o que você merece, o que o outro tem para te oferecer de positivo aí. Então a gente pode falar de uma troca na vida prática, na vida que é terrena, né? Assim, a gente pode pensar em troca não só material, né? Quanto você recebendo auxílios em aspectos que têm a ver com a sua vida prática, com a sua vida de dia a dia, né? Assim, e aqui a roda da fortuna fala de uma virada. Em alguns casos pode até ser algo kármico sendo desbloqueado e desfeito para que você possa ajustar esse senso de merecimento, de troca adequada entre você e os outros, entre você e o coletivo. Então, aqui pode ser você na posição de receber mais nesse momento, ou na posição de doar mais. Fato é que vai ter um equilíbrio, tá? E aqui eu sinto que pode ser que venha mais nesse lugar de você aprendendo a receber o que é seu, tá? De merecimento. E olha que interessante, né? Aqui a gente tem um símbolo da balança e a carta da justiça também saiu aqui com a balança. Então a gente fala de um equilíbrio acontecendo na sua vida nesse mês de setembro, né? Não tem como escapar disso. Mudanças em prol desse equilíbrio vão acontecer. Tem momentos na vida que a gente é tomado por isso, assim, essa esse movimento da vida que te coloca sob uma roda mesmo, assim, de acontecimentos e de mudanças de uma forma até inesperada. Então aqui a gente tem essa virada de ciclo acontecendo nesse mês de setembro. A gente também tem aqui uma energia do eremita e saiu na opção de número 1, mas são opções diferentes, assim, bem diferentes. Saiu o eremita aqui, que é uma energia que fala de processo de maior introspecção, de maior solitude, de você compreendendo também a sua sabedoria,
compreendendo tudo que você carregou ao longo do tempo aí de desenvolvimento e tendo uma maturidade sobre as coisas. E aqui é interessante porque vem um 10 de paus falando de uma sobrecarga, de um cansaço. Eu vejo que talvez você tenha sido uma pessoa, ou ainda seja uma pessoa que pega muitas responsabilidades, né? Ou que tem muitas tarefas, que se sente esgotado, cansado, cansada com alguma frequência. Você acha que dá conta, né? E às vezes porque também tem muita experiência, porque também tem muito o que oferecer, porque também tem aí o seu lugar de seu papel, né? Assim, a questão é que esse cansaço ele não se sustenta por muito tempo. E se a gente está falando aqui de pessoas que se doam muito, esse mês pode ser você realmente às vezes se retirando para descansar. Entendendo que esse cansaço, essa exaustão, ela precisa acabar também. Então, o 10 de paus é você chegando no limite, de alguma forma, né? Refletindo sobre esse limite do que você pode doar, dar de energia, né, para o outro, para a vida. Então, tem um movimento aí de equilíbrio sendo realizado. Porque também, né, temos aqui a carta da justiça, falando que vai ser um mês de muitos ajustes, provavelmente de você ter uma postura de fazer alguns cortes em excessos de, vamos supor, afazeres, excessos de compromissos, excessos de relações, por que não, né? Eu vejo você aí ajustando algumas coisas, excesso de trabalho, de estudo, então vem aqui a carta da justiça colocando um basta também, e sendo muito firme, você também conseguir enxergar com clareza o que precisa ser mais equilibrado e ajustado nesse momento. Para quê? Para que você realmente possa ter um desfrute da vida mais prazeroso, mais alegre, de maior contentamento interno, né? De uma maior satisfação emocional, você se sentir pleno. É como se fosse assim uma busca, né? Eu também parece uma tomada de consciência assim, de que você também merece sentir prazer, se sentir honrado, honrada, se sentir presenteado de alguma forma pelo universo, né? Sim. Então, vem aí um ajuste a ser feito nesse mês muito importante, tá bom? E vamos ver a carta do lago. Eu vou ler aqui o significado dessa carta, do oráculo da Mãe Terra, número 19. Bom, se o lago surgiu em suas cartas, é período de pacificação. Possível que algum conflito encontre solução. Procure entornos mais tranquilos no momento. Dentro de você, tudo também pode se acalmar. Nesse espaço podem vir grandes revelações. O poder do lago é nos fazer ver o que é essencial para a vida. Gente, tudo a ver, né, com esse equilíbrio. Talvez ainda você se surpreenda com acontecimentos que sucedem ali, misteriosos e muito íntimos, e em geral tocam profundamente o coração. Apenas esteja aberto ou aberta e deixe que a Senhora do Lago traga a magia antiga à sua vida. Seja puro de coração. É nesse espaço que você se abre para tantas belezas da vida e para o grande amor. Eis o seu lago. Que lindo! Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo um setembro muito abençoado a todos, com muita paz, crescimento, né? Aprimoramento mental, espiritual, emocional, né? Que a gente consiga viver aí de uma maneira cada vez melhor, tá bom?
Então é isso. Até mais, beijo.